Olá, boa noite. Meu nome é Eliane Spengler. Eu peço, antes de tudo, que ajude o meu canal. Eu estou na meta de chegar nos 2.000 inscritos. Vamos lá, sem mais delongas, para o caso. O caso é da Catalina, tá? Catalina Gutierrez. É o caso que a gente não pode confiar em ninguém, né? Principalmente é um alerta para é o que mais o pai fala. Observe bem quem você coloca dentro da sua casa, as pessoas que você até gosta, né? Que você não acredita que faria uma coisa dessas. Vamos lá. Catalina nasceu em fevereiro de 2003. A filha mais nova tinha uma irmã, Lúcia, tá? Como todo adolescente, ela gostava de postar, porque ela gostava de tocar violão com o pai dela, apesar do pai dela ser arquiteto. Ele, nas horas vagas, ele gostava de música. E ela tocava, e ela gravava. Ela terminou, ela não queria ser uma influencer, ter 150 mil seguidores. Ela não era o objetivo dela, mas as postagens dela eram bonitas e uma moça bonita, com bons conteúdos, junto com a família. Então ali ela se tornou conhecida lá na Argentina, tá? E como uma sequência de seguidores gostavam muito dela mesmo. E fora que ela gostava, vamos na história dela. Ela era uma menina muito querida por todos, tá? Ela acabou no ensino médio, ela seguiu, porque o pai dela era arquiteto, como eu disse. Ela foi fazer arquitetura, tá? E lá na faculdade, ela conheceu um namorado dela, né? Esse namorado, eles se davam super bem. Ela estava bem apaixonada, ele também. E teve uma noite que a mãe dela disse não, mas era assim, o fim das férias, eles iam jogar boliche, né, no shopping. Aí com a mãe dela, com a cidade grande, né, oeste de Buenos Aires. A mãe dela falou assim, não, ela disse que ela mesmo sendo maior de idade, ela pedia, mas ela era bem convincente, né? Ela foi convincente, falou, mãe, eu vou entrando em contato com você, tá? Eu vou entrando em contato com você, vou falando, e tal hora eu volto. Era o shopping, fechava cedo, só que ela estava meio atrasada. A mãe emprestou o carro para ela, que a mãe emprestava o carro para ela ir para a faculdade, tudo. Só que era 15 minutos para ela chegar da casa dela ao shopping. Deu 10 horas da noite, nada da Catarina. Os amigos começaram a ligar, o telefone não atendia, fora de área. E ligaram para casa e a irmã dela, Lúcia, atendeu e disse, não, a Catarina foi. Ela não tá aqui. O pai chegou às 10. A irmã já sabia que ela já estava lá com problema. Entraram em contato com os amigos. Os amigos falaram, ela não tá aqui ainda. Correu todo mundo para a delegacia. O pai, né, ele falou, não, tem alguma coisa errada. Chegou na delegacia, a irmã lembrou que elas tinham, né, elas tinham ativado e ela saberia pelo telefone dela onde a Catalina estava, que era até um modo de segurança, né? Aí os policiais e os amigos chegaram também, né? Também muito preocupados com ela. E descobriram o endereço onde estava o carro, a localização do carro, a localização do celular. Chegando, a polícia foi, a família ficou lá. A polícia foi, né, com aquela localização. Chegando lá, encontraram o carro
abriram o carro, um cheiro de álcool. Ele estava meio queimado, meio queimado. E ela estava lá no banco de trás. Não tinha cortes, nem arma de fogo, nada. Mas tinha, assim, defesa nas mãos e no rosto dela, que ela tinha havido alguma briga. Aí foram investigar, porque eles acharam muito que tinha sido, e por câmeras também, né? Puxaram as câmeras daquele trajeto que foi feito e começaram outro dia já chamar os amigos, porque eles a polícia, né, investigando, achou que era uma pessoa bem próxima e era uma coisa de vingança, tá? Nisso, os amigos foram conversando, um chamou muita atenção, ele se tremia muito, ele contou uma versão, que foi o Nelson. Nelson era um amigo que morava, ele estava 3 anos lá fazendo faculdade, nunca tinha mostrado nenhum interesse por ela. A irmã disse que nunca ela falou nada, apesar que alguns dizem que sim, que ele tinha, mas ele era muito tímido, né? Ele morava numa rua bem próxima a ela, uma casa bem próxima, que ele não tinha carro. E a família tinha, como ele não tinha parentes, a família dele era de Bariloche, nos aniversários, ele chegava a dormir lá, assim, porque eles ficavam estudando até a noite. Um rapaz que o pai dela acreditava ser o pai e a mãe, não via, porque não via nenhum tipo de interesse dele nela, nem ela, e ela tinha o namorado dela, né? Ela tinha o namorado dela. E só que ele conheceu ela antes dela começar a namorar. Mas nunca houve, eles saíam. Só que aí nos depoimentos dele, ele disse que ele nem tinha falado com ela aquele dia. A polícia pediu o celular dele. Só que ele já tinha ouvido os outros amigos. E os outros amigos disseram que sim, ele ia sim. E a Catalina ligou, marcou de passar lá para ele esperar lá embaixo. Não sei como ele convenceu ela a subir, tá? E ali ele, né, fez e tirou a vida dela. Ela nunca pensou, ela nunca, nem a família, nem a irmã que era confidente dela, ela teria contado, ela teria se afastado dele, tá? E o primeiro baque foi que a família disse não. O pai e a mãe disse não, ele tá em choque, tá dizendo que foi ele. E tem algo errado. Claro que não foi ele. Os próprios pais, não sei que aquele sofrimento, achavam impossível que tivesse sido ele, né? Que foi por um choque. Mas não, ele confessou, tá? Ele confessou tudinho. Só que ele não fez sozinho. No momento ele está fechado, porque esse caso é bem novo. Aconteceu em julho. O julgamento dele está marcado para dezembro. Está em aberto, porque tem testemunhas que falam que ouviram naquela casa ele falando ali próximo que se colocaria fogo ou não, porque não pegou fogo o carro, não incendiou, ficou meio queimado, porque se jogou muito álcool, mas fechou e ela estava amordaçada, tudo, não se sabe. Disseram que quando queimou ela já estava sem vida, né? Queimou parcialmente, porque como eles fecharam, ele fechou, não é que ele disse que foi só ele, mas a linha de investigação leva que tem outras pessoas. Aí nisso, com tudo, por ela, né, ser TikTok, por ela ser influencer, e veio assim, e o caso fizeram entrevistas, foi pro jornal, para tudo, e vieram duas moças que não
elas não podem aparecer, o rosto dela, tanto que na gravação que ela deu aí na entrevista, uma delas diz que passou a adolescência toda sendo perseguida naquela escola lá de Bariloche por ele, e a diretora não falava nada. A outra conta que foi num... Essa se culpa, que ela deveria ter ido na delegacia, que ela foi num acampamento, ele esperou todo mundo dormir, invadiu a barraca dela, aí ela começou a gritar que ele queria, né, tava tentando já, forçando ela, e ela começou a gritar, ele com medo saiu correndo. Foram na diretoria, tanto uma quanto a outra, nada foi feito. Mas essa diz, eu deveria, foi tão pesada a minha situação, eu deveria ter feito um boletim de ocorrência. Se eu tivesse feito isso, a polícia ia começar a investigar ele, porque ele não era, ele era um agressor, de querer pegar a força mesmo as meninas, entendeu? Essas duas por enquanto, tá? E espera que outras. O advogado largou ele. Agora, vai ser em dezembro, largou. Vai ter, vamos ver um outro advogado para ele. Não pode ficar sem representação, né? E o advogado já largou ele, porque tá aparecendo muitas coisas e a polícia acha que... Porque ele disse que voltou andando, daria uns 30 minutos dele caminhando. E ele chegou em casa pelas gravações em 4 minutos. Não se sabe se essa pessoa só trouxe... Tá, isso aqui é porque, né, tá em aberto, então não tem oficial, eles não estão falando. Mas tem as testemunhas que ouviram essa conversa com um outro rapaz, com um outro homem, falando, vamos incendiar ou não, que era para tirar todas as evidências. Bem, esse é um caso que a gente tem que ficar de olho nos nossos filhos, não dá para confiar em ninguém mesmo. O pai não tem, ele agora ele sabe que foi ele acredita que foi ele, mas a mãe disse que não sabe como vai viver sem a filha, uma filha destruída, uma família destruída, uma pessoa que morava praticamente com eles, passava Natal, festa, tudo que tinha na casa dela ele ia, tá? Mas ele disse que tinha esse interesse por ela e por raiva e por ciúmes dela começar a namorar um outro colega da faculdade. Ele tentou, e ela não aceitou, e eles tiveram embate. A causa dela foi falta de respiração, a causa do óbito dela. Tá? Então, esse é mais um caso, e eu peço, me ajude a chegar nos 2.000, tá bom? Nos 2.000 inscritos, e curta. E para o YouTube entender que é mais, que venham mais vídeos para vocês. Muito obrigada e até a próxima.